Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Martins, fundador do Ministério Arca da Vida. Estamos agora aqui nesse novo projeto que eu falei com vocês, né? Vamos ter momentos ímpar, momentos fantásticos, maravilhosos, momentos com o Espírito Santo, com pastores consagrados, homens de Deus, homens que têm história pessoal, história com a família, história com a igreja, né? E aqui estou com o meu queridíssimo reverendo Marcos Luna. É um prazer, pastor, estar com o senhor aqui. Como eu tinha dito para o senhor, esse é um projeto do nosso ministério, Arca da Vida. Ele é um ministério interdenominacional, né? É uma forma de nós estarmos com todos, congregando, né? A ideia do nosso ministério é unir as pontas, né? Estarmos juntos de obras sociais, o que nós pudermos fazer por projetos de ministérios dentro das igrejas, ou principalmente dentro da igreja episcopal, que eu sou cria da igreja episcopal. A minha conversão veio do Cursilho, né, de 2015, então eu sou cria dessa igreja, eu tenho um carinho, um amor por ela espetacular. E nesse ministério, esse ano, nós decidimos fazer uma coisa mais descontraída. Nesse descontraído, estarmos com homens, efetivamente homens de Deus, né? Pessoas que realmente têm a palavra, têm a conversão, né? E com programas tema livre, que nós vamos buscar junto aos pastores, para eles ficarem à vontade para dar a palavra. Bom, o mais importante, cada pastor que congrega na sua igreja, após a sua mensagem, nós damos uma abertura para que o senhor, na igreja que o senhor congrega, né, se o senhor quiser solicitar o dízimos e ofertas, é normal, né? Nós fazemos isso em todos os nossos programas para que a igreja onde o pastor congrega, ela seja, como é que se diz assim, beneficiada e prestigiada, né? Bom, o que eu queria ver com o senhor hoje? Que o senhor contasse um pouco da sua história, né? Como é que foi a sua conversão, onde é que o senhor iniciou e como é que o senhor chegou aqui na Trindade. Ok, Rafael, graça e paz a todos. Antes eu gostaria de orar, né? Isso. Eu tenho um lema que tudo começa com oração e termina com oração. Amém, amém. Eu gostaria de orar para abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo aí onde você estiver. E fecha teus olhos aí, coloca a mão no teu coração e vamos orar, porque o nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Pai amado, Deus eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, por esse momento onde nós poderemos levar a Tua palavra, onde nós poderemos, Senhor, tocar nas pessoas ainda com Teu amor, Senhor, com a Tua mansidão, com a Tua bondade, através da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança cada um que está nos assistindo nessa noite, alcança cada um que está nas suas casas, nos seus trabalhos, no carro, sei lá, onde essas pessoas estiverem, Senhor. Estenda as tuas mãos que não estão encolhidas, os teus ouvidos que não estão surdos, Senhor. Inclina, Senhor, a oração que se faz nesse lugar, para que o Senhor possa, Senhor, ministrar sobre a vida deles agora à noite, pela Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. É um prazer estar aqui, Rafinha, nesse ministério tão lindo e que tem alcançado tantas vidas, né, e que tem falado do amor de Cristo. Eu comecei numa igreja neopentecostal, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ali a minha esposa precisou muito do trabalho espiritual daquela congregação, daquela igreja, por conta de uma doença que ela foi acometida por um câncer de mama, e precisou tirar a mama, entrou num processo de depressão muito grande, né? E depois
que ela entrou nesse processo de depressão, ela não conseguia mais dormir, ela ficava com ansiedade, ela ficava com insônia e ela passava a noite acordada. E nisso levou ela a assistir os programas da Universal, que era à noite. E esses programas da Universal à noite chamam muita a atenção dela. Eu, na época, eu não era crente, eu era feito de estilos cachorrinhos, como diz a palavra de Deus, né? Pastor, só complementando, em que ano que foi? Isso foi, eu tinha 45 anos nessa época, foi há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Então, ela sofreu desse câncer e aí ela começou a ver um propósito que eles tinham lá, que era o propósito da rosa ungida. Você ia na quarta-feira lá e pegava essa rosa, levava para sua casa, assistia o culto, aí pegava, levava para sua casa essa rosa e na semana seguinte você tinha que devolver para que eles queimassem. Conheço. Eu frequentei a Universal. E Então, o programa era Fala que eu te escuto. Isso. Eu então estava isso. na Universal Fala que eu te todos escuto. os dias. Né? Tinha como é que é? A Fogueira Santa. Isso. Agora, pastor, só para complementar isso também, essa minha experiência, eu conheci muitos pastores com o Espírito Santo fantástico. Isso. E tem. Né? Assim, as pessoas às vezes vendem uma imagem da Universal como capitalista, né? Só pensa em dinheiro, Isso. mas tem muitos homens de Deus ali. Eu tive o privilégio de conhecer. Cheio do Espírito Cheio Santo. de Espírito Santo. Isso é verdade. Cheio do Espírito Santo. Verdade. E o pastor que me atendeu e me acolheu lá era um deles. Era um pastor que era cheio do Espírito Santo, baixinho, mas cheio de poder. Né? E aí, quando eu cheguei na igreja, eu comia feito os cachorrinhos, como de Jesus, nas migalhas que caíam da mesa. Eu frequentava centro de macumba, de umbanda, porque eu tinha um tio que tinha um centro de macumba, e eu gostava de estar lá, de estar fazendo as coisas com ele. Eu frequentava o espiritismo, porque a minha família da minha mãe, do meu pai, por parte dos avós, todos são espíritas, kardecistas, e eu frequentava também, eu ia para o centro espírita, eu levava passe. Eu também. Também. Passei por essa. Pronto. Olha, gente, sabe qual a coisa mais linda aqui? Não teve nada a combinar. Tá? Verdade, parece verdade. que a nossa história é bem parecida, pastor. Foi Umbanda, Candomblé, Isso. Quimbanda. Isso. Um tal de matar bode. Isso. E pegar o sangue. Despachar a galinha na encruzilhada. De encruzilhada e por aí vai. Cachoeira e tudo mais. Né? Então, meu tio, ele tinha uma indústria de macumba, ele tinha uma indústria que fornecia produtos para o mercado de São José, para Natal, Maceió, Bahia. Ele fornecia para todo aquele centro de Umbanda ali, aquelas imagens, aquelas estátuas que você vê de 1 metro de altura, tudo ele fabricava aquilo ali, com todos os acessórios de macumba. Então, era essa vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Vivia nas trevas, né? Literalmente, como diz a palavra de Deus. E aí, também gostava da igreja católica, também gostava de ir às missas, acendia vela, ia lá, fazia promessa do Morro da Conceição. Então eu era realmente, literalmente, feito os cachorrinhos, Rafael. Comia de tudo e me alimentava. Parece que eu conheço essa história. É parecida com a minha, muito legal. E aí, foi quando a minha esposa adoeceu de câncer e ela começou a assistir os programas, como eu já falei aqui, e chamou a atenção dela essa rosa ungida e ela começou a me aperrear para ir para essa igreja, para pegar a rosa ungida. Nas quartas-feiras, era um propósito de 30 dias, de um mês. E eu não quis levar, ainda relutei aí uns 15 dias para poder levar. Eu disse, agora veja só como a gente é cego, né? A cegueira, ele toma conta dos incrédulos. Eu dizia para ela, digo, não vou não, porque aquilo ali é lugar de macumba, como é que eu vou para um lugar desse? Mas eu frequentava o lugar de macumba, eu ia no lugar de macumba direto, né? Mas aí eu comecei a falar para ela, digo, como é que eu vou no lugar desse, negócio de fogueira santa, sacrificar o seu boi? Quem sacrifica boi é macumba, que derrama sangue de boi, não sei o que lá. Eu não entendia nada, né? Que a fogueira santa seria um sacrifício que você faria para Deus, o seu melhor sacrifício, assim como no passado eles faziam. E aí, para mim, aquilo era macumba, era sacrificar um boi, um animal, eu não entendia nada. Mas mesmo assim, eu fui constrangido, porque ela sofria muito e chorava muito me pedindo, e aí aconteceu de eu ir embora para lá e levar ela. No caminho, quando eu levava, até chegar ao estacionamento da Universal, me dava uma dor de cabeça tremenda, parecia que meus miolos iam explodir
Iam sair pela boca. Quando eu ia para o estacionamento da Universal e quando eu entrava lá no estacionamento, parava a dor de cabeça, parava as dores de ouvido, que eram muito fortes, parecia que ia sair pela boca os meus miolos. Deu umas 3 semanas depois, eu comecei a melhorar, senti que eu entrava no estacionamento e o estacionamento, depois que eu entrava lá, eu não sentia mais dor e também no percurso que eu cheguei para a Universal também não sentia mais dor de cabeça. Ou seja, você começava a sentir um alívio. Um alívio, ou seja, eu entrei no processo de libertação sem saber, né? Porque eu era incrédulo e eu não conhecia nada disso, nada do mundo de Cristo, nada do mundo evangélico. Mas sempre fui simpatizante por Deus, né? Sempre tive o respeito por Deus, né? Gostava realmente de ir à missa, ia com convicção. E assim, e o Senhor foi me transformando. E foi ali que começou a minha mudança, radicalmente. Começou a minha mudança ali. E entrei no processo de quando passou, eram uns 30 dias, 40 dias mais ou menos da campanha, que acabou a campanha, ela chegava para mim e dizia, não precisa a gente vir mais. Eu disse, não, agora quem quer ficar sou eu, quero ver onde é que isso vai dar. E acabei ficando e Deus foi transformando a minha vida ali com 3 meses, eu me converti, entreguei a minha vida a Jesus, fui batizado nas águas, comecei a orar em línguas, eu nem sabia o que era orar em línguas, eu ficava me sentindo estranho, me sentindo nervoso, porque eu começava a falar em línguas estranhas, eu não sabia o que era isso. E aí eu começava a ficar com vergonha, né? E aí foi quando, depois de um certo tempo, acho que 1 ano depois, 1 ano e meio depois, foi que eu vim entender que aquilo era orar em línguas e era falar no Espírito. E aí também tudo foi muito precoce na minha vida, como tu perguntou, né, como foi que eu cheguei dessa forma, completamente cego das coisas de Deus. Com 3 meses já estava convertido, assim, tinha me convertido, entregue a vida a Jesus. Com 6 meses eu já estava evangelizando no Shopping Itacaruna, de loja em loja, entregando jornalzinho. E ali, assim, a minha vida começou muito rápido. Tudo foi muito rápido na minha vida. Passei lá uns 2 anos, depois saí, fui para a Internacional da Graça de Deus. Foi ali que começou toda uma carreira sacerdotal na minha vida. Foi uma escola para mim, ali a Internacional da Graça de Deus. Que é uma do lado da outra. Uma do lado tem da outra. Universal, aí na esquina tem a Assembleia E a Universal, a Assembleia e a Internacional da Graça de Deus. Certo. Essa Internacional da Graça de Deus, quem é o... É o R.R. Soares, o presidente dela, é o missionário R.R. Soares, que é o gestor dessa igreja. E ali eu cresci, porque eu cresci na fé, cresci em entendimento, cresci em sabedoria da palavra, né? O Senhor foi me usando ali, até que um dia, depois de uns 4 anos mais ou menos convertido, me converti em 2008, 2007, 2008, né? Lá na Universal, e depois fui tendo essa caminhada. Em 2012, mais ou menos, eu fui levantado pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, por conta de um processo que aconteceu comigo no caminho. Eu digo até que eu sou muito parecido com Paulo, com o apóstolo Paulo. Certo. Porque Paulo caiu do cavalo, eu só não caí do cavalo, né, mas caí da minha vida, né, porque eu estava indo para a igreja, já era obreiro, e eu estava indo para a igreja internacional, eu já trabalhava todos os cultos do domingo, chegava lá de 6 horas da manhã, então eu estava saindo de casa, morava em Pau Amarelo, estava saindo de casa de 5 horas da manhã, mais ou menos, para ir para a igreja. E quando eu estava no caminho, uma voz dentro do carro, eu sozinho, começou a falar comigo e dizer, você vai pregar na quinta-feira à noite, vai se chamar o culto da quinta-feira da justiça de Deus. Você vai criar uma petição, as pessoas vão assinar essa petição, vão colocar lá os seus problemas. Quando acabar o culto, você vai subir o monte e vai me entregar lá, e eu sou o justo juiz, que vou bater o martelo e vou lhe dar vitória. E aí eu parei o carro e comecei a tremer. Eu nunca tive essa experiência na minha vida, foi a primeira vez que eu tive um contato real, assim, com, vamos dizer assim, com as coisas do Espírito Santo, né, assim, com o mover do Espírito Santo. E aí eu fiquei preocupado e eu comecei a tremer, eu olhei para o carro, digo, não tem ninguém aqui, estou ouvindo vozes. E aí saí, quando eu comecei a andar, andei mais 1 quilômetro, e aí a voz veio de novo e disse, você vai pregar, vai ser quinta-feira à noite, vai se chamar o culto da justiça de Deus, você vai preparar uma petição, e aí repetiu tudo, né? E aí eu de novo comecei a tremer, eu digo, meu Deus. Aí quando eu cheguei na igreja, falei com o pastor-chefe de lá, vamos dizer assim, né, o pastor líder, sim, da igreja, que era o sobrinho de R.R. Soares, era o Vitor Soares, que tomava conta de toda a área do Nordeste. E aí eu falando com ele,
Eu não falei que era quinta-feira à noite, eu não disse nada disso, eu só disse a ele que fiquei preocupado porque eu escutei vozes dizendo que eu ia pregar. E que eu ia pregar, e eu disse a ele, eu não sei pregar, eu não sou pregador, e eu escutei no carro e dizendo que eu ia levar as petições para o monte e tal, e eu esqueci do detalhe da quinta-feira. E aí ele chegou para mim, começou a rir e disse que já estava em tempo. Aí disse, você vai pregar quinta-feira à noite, chama o pastor da quinta-feira, diga a ele que ele não vai mais pregar na quinta-feira, que ele venha falar comigo, que eu vou arrumar um outro horário para ele, e que você vai ficar no lugar dele, e é quinta-feira à noite. E aí quando eu saí da sala dele, a voz veio de novo e disse, eu disse a você que era na quinta. E a partir daí eu não parei mais, e assim foi o ministério. Eu comecei a pregar na quinta-feira à noite. No primeiro culto que eu fui fazer, o pastor que era da quinta-feira à noite falou que esse é um caso interessante, né, que isso eu não esqueço nunca. Ele falou para mim, Rafael, eu disse, olha, não se preocupa não, porque eu estava muito nervoso, né, nunca tinha pregado, não conhecia a Bíblia direito, né, estava no processo ainda de aprendizado. Aprendizado, conhecimento. Conhecimento, né? Não sabia louvar, não conhecia nenhum hino, né, e eu via que as pessoas na igreja, os pastores cantavam hino antes de começar o culto e tal, e eu digo, que hino eu vou cantar? Eu não sei nenhum hino decorado e tal, e eu fiquei nervoso, né, e aí conversando com o pastor, ele disse, não se preocupa não, na quinta-feira à noite só dá 2 senhorinhas. Elas moram aqui pertinho da igreja no centro, são aposentadas. Aí não tem para onde ir, ela vem para a igreja, nesse horário, e só tem elas 2. Aí eu disse, pastor, não mente, e ele realmente não estava mentindo, eram 2 senhorinhas mesmo. Mas quando chegou no dia do culto, tinha mais de 40 pessoas. Nossa. E aí eu fiquei impactado, sem saber o que fazer, comecei a ficar nervoso, mandei todo mundo fechar os olhos, e só cantava aquela música de Regis Danese, que era... entra na minha casa, entra na minha vida, e as pessoas ficavam com os olhos fechados, eu também só cantava esse refrão. Entra na minha casa, entra na minha vida. Pronto, e aí eu cantava isso, repetia isso, e as pessoas tudo com os olhos fechados, fecha os olhos, não abre não, não abre não. E eu ficava assim o tempo todo, e eu acredito que o culto quase todo foi isso. E no final eu mandei eles fazerem uma petição, já tinha preparado essa petição, e aí eles botaram os pedidos dele, e eu fui levar para o monte, fui para o Monte Guararapes. Foi o primeiro monte que veio na minha cabeça. Isso. E no Monte Guararapes eu levei os pedidos e na outra semana se encheu de testemunho. Rafael fazia fila. Pessoal desempregado, pessoal que estava separado voltou, pessoal que estava com problema de filhos nas drogas, os filhos saíram. Então, assim, os filhos se afastaram das drogas, queriam voltar para casa, se arrependendo. Era uma enxovada de testemunhos. E assim começou o meu ministério. E eu costumo dizer que o meu chamado foi como o de Paulo, né? Onde Deus falou com ele no caminho e a partir dali a vida dele mudou completamente. Foi assim a minha vida mudou até hoje, até os dias de hoje. E eu tenho percebido, eu tenho pedido a Deus um ministério de cura e libertação. Nossa, estava aqui na minha cabeça, eu ia lhe falar isso agora. E Deus tem me dado esse ministério de batalha espiritual. Tem uma linha muito tênue aí de cura e libertação, realmente. Por conta de tudo que nós passamos, nossa história é parecida. Exato. Né? Então Deus vai dar para a gente aquilo de onde a gente já viveu, onde a gente foi transformado. Né? Então, esse ministério de cura e libertação, de batalha espiritual, é um ministério muito forte na minha vida. Né, ao longo desses 15 anos de conversão, hoje eu sou da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, com muita alegria, com muita honra. O arcebispo e primaz, Dom Paulo Garcia, né, me recebeu com muito carinho. E aqui estou trabalhando nos eventos da igreja e fazendo parte dessa congregação, desse ministério tão lindo, e aqui com o meu amigo Rafael. Agora sim, vamos começar a entrar nesse tema que o senhor vai abordar hoje. Né? Hoje o senhor foi convidado para ser capelão do GAC, isso, né? Que é o Grupo de Apoio Cristão, isso, esse da igreja, e o senhor vem com um tema bem interessante, né? Que é sobre ansiedade, né? Ansiedade, depressão, traumas, né? Que é uma coisa que move hoje o mundo. Né? Hoje é a doença do século, é a depressão, a ansiedade, os traumas emocionais que foram descobertos há pouco tempo. Tá. Então, você agora vai ficar com o pastor Marcos Luna, ele vai dar agora, como é que se diz, o seu culto / depoimento para você que está assistindo. Então, eu espero que você curta bastante, né? E nos veremos numa próxima.
Graça e paz. Eu estou trazendo hoje aqui, eu sou o pastor Marcos Luna, trago para vocês uma mensagem da parte de Deus, da palavra de Deus. O tema que eu quero abordar hoje é ansiedade. Ansiedade é um tema que tem mexido muito com as igrejas e também com a preocupação da sociedade sobre esse assunto. A palavra de Deus que eu quero trazer hoje para vocês está em Filipenses 4, versículos 6 a 7, que diz assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, juntos com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. O Senhor, ele é bem claro aqui, né? Paulo, o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele traz essa mensagem para a igreja de Filipos, onde eles estavam passando por momentos ali de tristezas profundas, momentos de angústia, momentos de ansiedade, e Paulo traz essa reflexão para eles, para trazer de volta o ânimo, a alegria para dentro da igreja. E hoje eu trago para vocês esse tema, abordando 3 sintomas da ansiedade, 3 características: a física, a psicológica e a espiritual. Nós somos um ser tripartido, nós somos corpo, alma e mente, o físico, o psicológico e o espiritual. O que caracteriza os transtornos de ansiedade? Vários pontos, vários motivos caracterizam esse transtorno de ansiedade, mas o principal é um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de algo negativo que vai acontecer. Esse problema pode manifestar sintomas físicos como sudorese e arritmia cardíaca, cansaço, falta de ar. A Organização Mundial de Saúde nos mostra que no mundo todo, 264 milhões de pessoas sofrem com esse mal, sofrem com transtorno de ansiedade. No Brasil, desse percentual, no Brasil, 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade, o que nos deixa no ranking mundial, o que nos deixa em primeiro lugar no mundo de ansiedade. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Jovens têm tirado a vida, pastores têm perdido a vida, têm tirado a vida por questão de depressão, por questão de ansiedade. Nós estamos num mundo onde ele corre muito rápido. Ele corre muito rápido. E hoje a tecnologia, a globalização, as redes sociais, ela te impulsiona para que 24 horas ainda seja muito pouco para a tua vida. Você vive 24 horas, é muito pouco. Você deveria ter 48, deveria ter 72 horas. Por quê? Porque você não consegue resolver tudo em 24 horas. O número de adolescentes, de crianças que estão hoje visitando consultórios de psicologia é imenso. Eu tenho muitos amigos psicólogos que dizem que criança com 7, 8 anos estão começando a frequentar os consultórios. E não são poucas não essas pessoas, são muitas crianças. As crianças já nascem hiperativas, porque os pais já são hiperativos. E aí as crianças começam a nascer hiperativas. Eu tenho uma filha que tirou a carteira de habilitação agora, a primeira habilitação dela, ela tem 21 anos. E ela passou, e ela fez autoescola, fez tudo para tirar a carteira.
Mas no período que ela não ia para a autoescola, ela ficava dentro de casa para um lado e para outro, ansiosa, já esperando chegar à noite para poder ir para a autoescola, ansiosa no outro dia, já querendo saber se tinha errado, o que ela errou, para consertar no outro dia, e assim foi. E quando ela foi fazer o teste da habilitação, ela ficou tão nervosa que ela errou sabendo das coisas. A mão dela tinha uma distonia, começava a suar, que pingava. Isso é ansiedade. Tem uma historinha que diz que uns exploradores foram para a África e contrataram um grupo de guias africanos para guiá-los dentro da floresta, dentro da mata. E os exploradores começaram a andar muito depressa. Os caras viviam no mundo, né, no mundo agitado, no mundo de correria e tal, bem diferente dos africanos. E aí, quando os exploradores começaram a caminhar e o trajeto que eles iam fazer, percorrer, eram quilômetros e quilômetros, era muito longe. E eles foram a pé. E aí chegou um certo momento da caminhada que os africanos pararam e ficaram lá parados. E passaram um dia parado, e passaram 2 dias parados, e aí os exploradores, os estrangeiros que estavam lá, começaram a se agoniar e perguntar: por que a gente não anda, por que a gente não vai embora, por que a gente não continua? E eles disseram: daqui a gente não sai, até que a nossa alma se encontre conosco. Ou seja, eles tinham percorrido tão rápido aquele percurso, que eles estavam esperando a alma chegarem e se encontrarem com ele novamente, porque eles estavam muito ansiosos, muito agoniados. Então é isso que acontece hoje. Nós não estamos preparados hoje para esse mundo corrido. Nós não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para essa agitação. Hoje nós temos um recurso no WhatsApp que você aperta lá e aí você acelera o áudio. Então tudo está sendo assim. As coisas estão partindo para uma aceleração que o organismo, que o ser humano não foi preparado para isso. O ser humano não foi preparado para essa correria do dia a dia. E aí causa exatamente esses transtornos. A sociedade, as redes sociais te cobram um padrão de vida que você não consegue dar. Os jovens começam a se espelhar nas redes sociais, nos programas de televisão, nos programas de TV fechada. E isso tudo a gente sabe que não é a nossa realidade. E começa a criar ansiedade. E aí a ansiedade começa a fugir do controle do ser humano, de tal forma que começa a virar depressão. E aí começa mexendo nos traumas, lá atrás, nos traumas de infância. Esse mundo globalizado e essa questão da tecnologia, né, avançando e sendo mais rápida a cada instante, a cada dia que passa, tem trazido doenças psicossomáticas para as pessoas. Dificuldades de concentração, problemas de pele, queda de cabelo, espirais de culpa, ou seja, você traz na sua mente várias coisas que você se culpa durante o dia. Ah, porque eu cheguei atrasado, ah, porque eu não deu tempo de fazer isso, ah, porque não deu tempo de fazer aquilo, ah, se eu tivesse feito assim, ah, se eu tivesse me acordado mais cedo, ah, você só traz culpa e condenação. Isso aí começa a trazer ansiedade, calafrios, controle excessivo. Você quer controlar tudo, quer controlar as coisas, tem problema de toque, tira uma coisa do canto e tira de outro. Isso gera muita ansiedade, devido exatamente a essa correria, a essa falta de tempo que as pessoas não têm mais. Procrastinação, irritabilidade, perfeccionismo, nunca dizer não. As pessoas perguntam: não, eu posso, tudo eu posso. Você nunca dizer não
Não, não posso, hoje não dá. Não, você sempre pode, e você sabe que não pode. Isso gera ansiedade. Problemas gastrointestinais, né? Pessoas que têm problema de refluxo. Eu conheci uma pessoa que era gerente meu, numa gráfica que eu trabalhei, e ele tinha problema muito de irritação na pele, criava úlceras, de ansiedade, porque ele participava de muitas reuniões, de muitos congressos, e o tempo dele era muito curto. Ele precisaria ter 72 horas quando só tinha 24. Então, assim, ele tinha problemas realmente de queda de cabelo, ele tinha problemas de refluxo, problemas intestinais, gastrointestinais. Então, assim, eu estou com uma pessoa aqui, com Dona Maria, que ela não vai poder aparecer, né? Ela não vai poder aparecer, mas ela gostaria muito de dar o testemunho dela, porque ela faz parte de uma entidade, de uma ONG, vamos dizer assim, e ela não pode aparecer, ela não pode divulgar a sua imagem. Mas eu gostaria muito de ouvir o testemunho dela. Ela vai falar e a gente vai ouvir aqui o testemunho dela, como ela chegou a ser curada da ansiedade, como ela chegou a ser curada da depressão, como ela chegou a ser curada desses traumas que a vida impôs nela, traumas que muitas vezes a gente nem sabe que somos acometidos na infância, mas eles só vêm aflorar depois de adulto, né? Falta de cuidado dos pais, muitas vezes os pais precisam trabalhar nesse mundo muito agitado, né? Tem que sair de manhã até a noite trabalhando, a mãe é a mesma coisa, e deixa o filho com a babá o dia todinho, ou seja, quem se torna pai e mãe dessa criança são as babás. E a criança sente falta do amor do pai, sente falta do amor da mãe, do carinho, do aconchego, da segurança, e isso acarreta um trauma que ela vai perceber lá na frente, depois que se torna adulto, e aí isso começa a desaguar exatamente em alguns problemas de bebidas, problemas de drogas, problemas de suicídio, problemas de solidão, de um monte de outros problemas que são acarretados por conta disso. Vamos ouvir agora o testemunho de Dona Maria. Eu sou Maria, né? Eu sou alcoólatra, uma alcoólatra que Jesus salvou. Eu conheci Jesus. Eu não conheci Jesus numa igreja, né? Eu cheguei aí várias vezes à igreja, já sofrendo muito, já tinha perdido tudo. Entrei muitas vezes na igreja, né? Mas o pastor fazia o apelo, eu ia lá, eu queria aceitar Jesus. Minha avó pregava o evangelho na minha casa, eu era criança. Mas eu perguntava a ela, eu posso brincar carnaval? Eu posso dançar? Ela dizia não, aí eu dizia não quero. E aí eu fui para o mundo, né? E aí eu passei pelo processo de esmagamento por tudo lá fora, até que eu me rendi. E eu chegava numa igreja, né? Foi muito difícil para mim. Porque quando eu entrava, antes de conhecer uma sala de 12 passos, eu entrava na igreja, eu levantava a mão, eu ia lá, o pastor fazia o apelo, mas eu saía do mesmo jeito que eu entrei. Eu não conseguia sentir a presença desse período do Senhor, né? Foi muito difícil para mim. Tem um psicólogo, que ele é fundador de Neuróticos Anônimos, Grover, que ele diz que uma sala, uma sala de 12 passos é como se você entrasse numa igreja pela porta dos fundos. Você é tão doente, tão obsessivo, que você não consegue entrar pela porta da frente, né? Eu penso que esse é meu caso. Eu precisei passar por essa libertação para que eu pudesse conhecer Jesus. E quanto tempo, Dona Maria, foi esse processo de alcoolismo na sua vida? 20 anos. Eu bebi 20 anos, eu só tomava cerveja e era só final de semana. E eu fiz 20 anos de terapia também, e nenhum psicólogo conseguiu me ajudar. Porque o verdadeiro psicólogo a gente hoje sabe que é o Senhor. Que é Cristo, né? Cristo é quem resolve todas as questões de depressão, ansiedade, compulsão. É verdade. Ele é o único que pode nos libertar. O único. Não tem outro, não tem ninguém, nada melhor, né? E eu tive essa chance de conhecê-lo. E foram 20 anos bebendo, final de semana, ninguém nunca me chamou de alcoólatra. E eu não fazia ideia de que eu tinha problema com álcool. Eu perdi profissão, eu perdi meu casamento, eu perdi meus amigos. Eu não fazia ideia, porque eu parecia que eu era humilde, eu parecia que eu era boazinha, eu parecia tudo em mim era só aparência. E o alcoólatra, ele nunca acha que é alcoólatra. Não, ele nunca acha que está errado, né? O errado é o outro, a culpa é do outro.
né? E a ideia que a sociedade tem de alcoolismo são aquelas pessoas que bebem todo dia, que caem pela rua. E eu bebi, fiz faculdade, casei e não era uma mulher feliz. Eu não era feliz. Então o álcool, ele era um anestésico. Ele anestesiava as minhas dores e os meus problemas. Paralelamente ao álcool, eu desenvolvi outra compulsão, porque um alcoólatra, normalmente ele é neurótico, ele tem outras compulsões, ele joga, ele usa droga, né? Uma coisa vai puxando outra. Sim, todas as minhas compulsões, elas eram lícitas. Eu tive compulsão por álcool e por comida. A comida é gravíssimo. As pessoas não fazem ideia do problema que é a comida. Porque é tudo lícito. Cerveja é lícito, né? A bebida alcoólica é lícita. E as pessoas têm dificuldades emocionais geradas da infância, que são mal resolvidas, e como elas não conseguem elaborar, pelo menos esse era o meu caso, elas ficam presas na comida. Eu comecei a comer compulsivamente, eu tinha 12 anos de idade, porque eu não consegui crescer emocionalmente. Isso. E com 18 anos eu conheci o álcool, e aí foi perfeito. Tão nova, né? Tão cedo. Porque o álcool era muita dor, muito problema, que depois de muitos anos trabalhando, me conhecendo, foi que eu vim descobrir a causa. Porque a causa ainda estava mais lá embaixo, estava aos 5 anos de idade, quando eu fui vítima de abuso sexual. Tá vendo, gente? Então, aí você encontra tudo. E tem um detalhe, eu vim descobrir agora, uns 5 ou 6 anos atrás, porque eu recalquei tudo. Isso. Quando você não consegue lidar com a situação, você recalca, você simplesmente apaga. É um mecanismo de defesa. De defesa, isso. E a dor ficou lá. Então, quando a gente se submete a uma recuperação, que é o meu caso, você tem que fazer um inventário e descobrir as causas. E no meu caso, eu não consegui descobrir, porque estava tudo apagado. A minha memória apagou, né? Mas aí eu tenho uma madrinha, uma pregadora, que eu digo que ela é minha madrinha espiritual, né? Amém. A Joyce Maia, que eu acho aquela mulher fantástica. Grande E Joyce, ela escreve, e Joyce conta a história dela de abuso do pai dela, né? E eu comecei a escutar ela, né? Eu tenho certeza que por esse período me direcionou para ela. E eu comecei a escutar ela e eu me identificava muito com aquela mulher. E ela trabalha muito nessa área, né? Muito, porque é o caso dela, né? É. Então, aí eu não consegui entender porque eu me identificava tanto com ela. E eu comecei a entender que meu pai não passei por esse processo com meu pai. Ela não é alcoólatra. Por que eu me identifico com ela? Mas a história dela era minha. Isso. E aí eu desconfiei e comecei a perguntar ao Senhor, pedi a Ele que se tivesse alguma coisa que eu tinha apagado da minha memória, que Ele me trouxesse a memória. E depois de um certo tempo, quando eu consegui ficar abstinente da comida, né, porque eu estou abstinente do álcool há 18 anos e 7 meses, mas eu passei 17 anos comendo compulsivamente. Só agora que eu estou limpa das 2 adicções. E agora é que eu estou crescendo espiritualmente, porque eu estava com bloqueio e eu não sabia. Mas mesmo assim eu tenho uma história e uma trajetória de vitória no Senhor. Graças a Deus. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, o Senhor me amadureceu. Isso. Né? Hoje eu não preciso mais fugir. Aquelas dores de quando eu cheguei não existem mais. Isso. Meu nível de ansiedade diminuiu. Né? Eu não posso dizer que curou, porque é um processo. É verdade. Né? Até ele vir buscar a gente está um em processo, né? Diz que é de glória em glória. É de glória em glória. Todos os dias a gente tem que lutar e Até tem que relutar. É como a luz da aurora que vai brilhando até Isso. esse dia perfeito, né? Até esse dia perfeito. Que só vai ser lá na glória. Amém. Né? A gente acredita que aqui na Terra a gente não vai ter esse dia perfeito, É não. verdade. Mas assim, o Senhor tem feito maravilha na minha vida. Eu nem tenho como Amém. agradecer. Eu estava dizendo a Jo, eu preciso ir lá no lugar que agradecer, né? Amém. Glória Porque a Deus. eu sou uma das fundadoras do grupo, certo? Eu sou uma das fundadoras do grupo aqui, né? Um grupo da época lá dos 12 Passos, a gente se conheceu e a gente se conheceu aqui na igreja, né? Já convertidos, eu fiz parte do concílio, foi uma maravilha, Amém. uma experiência maravilhosa. E aí a gente resolveu aqui abrir um grupo, porque a gente sabe do problema seríssimo que está lá fora. Quantas mulheres estão chegando agora, nessa época de pandemia, nas salas? Muita mulher chegando, muita, mas é uma coisa assim que a gente que está lá não dá conta. É muita mulher. Olha, eu faço hoje parte, né, de 3 salas. Uma que trata de abuso, que eu só consegui ingressar no ano passado, que é fundamental. Eu estava vendo um vídeo da Xuxa ontem.
ela contando a quantidade de abuso que ela sofreu. Né? E eu só sofri um abuso, quando eu tinha 5 anos de idade. Amigo da minha mãe, né? É uma coisa muito séria. E aquilo ali foi grave, tão grave, que atrapalhou toda a minha vida. E atrapalha mesmo. Atrapalhou todas as áreas da minha vida. Tudo, Desenvolvimento tudo. Aí, intelectual. a razão pela qual eu me tornei adicta, né? Acaba você enveredando para outros Não, caminhos, eu né? posso dizer que eu não tive infância. Não tive adolescência. Aos 12 anos de idade, eu gritava. Acordava a minha família inteira com pesadelos terríveis. Era um indício do mal na minha vida. Entendeu? Eu fui para psicólogo, 20 anos de terapia. Fiz psicologia, não consegui me formar por causa do alcoolismo. Eu abandonei a faculdade, que era o sonho da minha vida. Então, é um processo de destruição muito grande. Processo de destruição. E eu me tornei muito soberba, porque eu me senti inferior. Aí, quando eu usei o álcool, eu me senti superior. Ele faz você se sentir superior, né? Agora você faz, você acontece, mas é tudo uma ilusão que ele cria na sua mente. É um engano. Aí né? uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a realidade, quando ela vai e foge para o álcool, porque o álcool vai dar todo esse... Aí a gente vê hoje os adolescentes tudo nessa, assim, as pessoas idolatrando o álcool, música. Eu vou para minha musicoterapia. Mas a gente vê muito isso nos incentivos que tem nas redes sociais, né? Infelizmente, a gente vê essas festas particulares, né? Agora mesmo não teve carnaval, mas a gente viu que tinha muitas festas particulares de carnaval aí, né? Incentivando exatamente a questão do álcool, da bebida, né? E a gente vê também programas de TV onde eles criam festas lá, que também movimenta muito álcool, muita bebida, e não só isso, né? A gente vê outros programas também que movimentam drogas e outras coisas pesadas. A palavra de Deus diz assim, Provérbio 17, 22, o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo vigor. Né? A gente vê que essa questão de ansiedade está levando o mundo a ficar doente mesmo, né? A gente viu o caso da Dona Maria aqui e o caso de muitas outras pessoas. A gente está citando são milhares de pessoas que estão aí fora, né? Precisando de ajuda, precisando de uma pessoa, de um ombro amigo para tirar dessa situação.